Vigia com acusações do inimigo. Ele armou o laço, mandou a seta, aí ficou de longe esperando. Só uma oportunidade. Tá de longe assim, ó. Tá de longe, de olho, ó, arregalado, para eu e você, só esperando uma oportunidade para ver se eu e você caiu no laço dele. Aí quando eu e você aceita os pratinhos e cai no laço dele, aí ele vem com a acusação, dizer que vai fazer isso comigo, com você, porque a gente fez isso, porque nós aceitamos isso. Mas primeiro ele mandou a seta, primeiro ele mandou o laço. Então, Deus hoje está dizendo para eu e você vigiar, para não cair no laço do inimigo. E depois ele não vir com acusações falsas. Amém, em nome de Jesus. Bom dia, amados irmãos, a paz do seu Jesus. 44 dias dos 50 da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 44 e Salmo 7. E a palavra que o Senhor nos deu hoje está no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Por isso que eu botei aí o título da live, mas com base na visão que Deus me deu ontem. O título da live é a visão que Deus me deu ontem. E a palavra é a resposta da visão. É o direcionamento para eu e você não cair na armadilha do inimigo. Não cair no laço do inimigo. Porque aqui, no capítulo 38, o inimigo queria prender Jeremias. Queria prender Jeremias com acusações. E aí, Jeremias é lançado no calabouço com acusações. Então, Deus está dizendo aqui, para eu e você vigiar. E o versículo 2 do livro de Jeremias, capítulo 38, diz assim: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá, a espada, a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverás, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Aqui, quando Jeremias foi pego no calabouço, Deus ordenou a ele para orientar o povo. E aí, as acusações do inimigo querendo parar Jeremias de fazer a obra de Deus, de entregar o recado de Deus, ele começou a armar um laço atrás do outro para paralisar Jeremias. Onde um dos planos malignos foi colocar Jeremias no calabouço, foi prender Jeremias. E aí, tudo porque Jeremias estava na obediência, tudo porque Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. Às vezes, o inimigo não tem inveja, não é do carro que tu tem, não é da casa grande, não é das roupas que tu veste, não é do marido, dos filhos que tu tem. Às vezes, o inimigo tem raiva de tu da unção de Deus. Às vezes, o inimigo tem raiva de tu, o brilho do Espírito Santo de Deus, a moral que tu tem com Deus, a proteção que Deus tem sobre a tua vida, de não deixar ele tocar em tu. E aí já é motivo dele sentir inveja, dele se levantar, dele usar pessoas na terra contra a minha vida e contra a tua vida. Mas hoje, tu vai ter o direcionamento de Deus para tu continuar agradecendo, para tu continuar agradando o coração de Deus, para que Deus venha continuar sendo fiel na tua vida e te dando livramento das ciladas do inimigo, da emboscada dos inimigos, das armadilhas do inimigo, querendo, ela tá bem, nunca imaginei que ela pudesse ficar tão bem, larguei ela, deixei ela, demiti ela, trair ela, fiz macumba para ela, eu achei que ela ia morrer, eu achei que ela ia entrar em depressão, mas hoje eu assisto a live dela, eu ouço, vou no trabalho dela, eu vejo isso e eu vejo que ela está bem, e isso está me incomodando. Vou fazer algo para paralisar a vida dela. Aí já começa a bolar um plano para te paralisar. Tu que faz live, quer flopar teu canal, quer copiar teu canal, para destruir teu canal, para derrubar teu canal. Tu que arrumou o emprego,
vai fazer fofoca no patrão para tu ser demitido. Tu que montou uma loja, vai botar tranca-rua na porta da tua loja. Pode pemba para tu fechar as portas, para tu não vender nada. Tu que deixou do mundão o pecado e que Deus vai fuxicar na igreja para te tirar da igreja, para tu não continuar seguindo a vontade de Deus. Aí eu te dei vários exemplos. Como tu ativa a ira do inimigo. Aqueles que não te destroem. Aqueles que não te vê sofrendo. Aí eles fazem qualquer coisa para te destruir. Eu tô passando a perseguição nas minhas redes sociais. Gente sem vergonha, querendo ser eu, querendo meu canal, querendo flopar, querendo acabar com meu canal, querendo me defamar nas redes sociais, fazendo grupinho de WhatsApp, colocando bruxos nos grupinhos na minha live com oração contrária, oração de feiticeiro. Eu tô sofrendo essa perseguição, mas saiba que Deus vai me defender e vai te defender também, seja lá qual é a tua perseguição. Amém, em nome de Jesus? E a palavra para iniciar nossa campanha no livro de Gênesis 44. Vamos iniciar agora para a glória de Deus. Pegue sua Bíblia aí e vamos juntos. A astúcia de José para deter seus irmãos e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enchei os sacos destes varões de mantimento, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco, e o seu copo, o copo de prata, porás na boca do saco, do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade, e indo-se, havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e prossegue e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? E é este o copo, porque bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha, fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhe as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teu servo de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tomamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro, aquele dos teus servos em quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e rasgou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostaram-se
diante dele na terra. E disse-lhes José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem, como eu bem adivinha, a humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos, ó meu senhor? Que faremos? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: tende vós pai ou irmãos? E disseram a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós, o teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderíamos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderíamos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um assentou-se a mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com a sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atacada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teu servo farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tomar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor.
e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Glória a Deus. E aqui eu encerro o capítulo 44, para a glória de Deus. E vou ler a leitura do Salmo e depois contar a revelação e depois entregar o significado desse capítulo. Amém? Pincelar um pouco o que esse capítulo quer dizer. Amém? Em nome de Jesus. Salmo de número 7. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os reis. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalho e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. A sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. E aqui eu encerro a campanha para a glória de Deus. E aí eu vou contar a visão. Vocês lembram que eu disse para vocês que tinha mandado um laço de droga para minha casa, de feitiçaria? E lembra, nas primeiras lives, que eu disse para vocês que esse laço entrou dentro da minha casa? Esse espírito, eu senti a presença maligna desse espírito de maconha, de droga, dentro da minha casa, quando meu filho ganhou um bombom numa campanha de 12 dias que eu participei na igreja quadrangular. Aí deram um bombom pro meu filho. Enquanto eu estava de joelho 1 hora orando no palco, meu filho estava na casa do pastor brincando com um monte de criança. E eu orando 1 hora, que era a campanha de 12 dias. Aí num desses dias, meu filho ganhou bombom. Então, desde esse dia que meu filho ganhou bombom, que eu comecei a sentir presença maligna de demônio de maconha aqui dentro da minha casa. E aí eu tô mais ou menos com uns 4 anos pagando preço para Deus me mostrar quem deu esse bombom pro meu filho e quem mandou essa obra de bruxaria para mim no meu nome. E aí eu falei para vocês que uma irmã dessa mesma igreja bateu na minha porta no Dia das Crianças, depois de 1 ano, e deu uma bolinha pro meu filho, presente do Dia das Crianças. A minha porta estava aberta e ela disse: irmã, nós estamos numa campanha de dar brinquedo para as crianças. Eu posso dar um brinquedinho pro teu filho? Eu disse: pode. Não, achando que era evangélica, né, e tudo. Deixei. Aí o espírito, Deus já tinha mandado sair de minha casa, porque meu filho vomitou o bombom. Aí entrou de novo.
Eu fui menino, eu tô sentindo esse cheiro de maconha de novo aqui dentro da minha casa, esse demônio, esse espírito. Isso tá errado. Aí eu fui perguntar a Deus onde era que o espírito tava. Aí eu disse assim, a única coisa nova que entrou aqui dentro da minha casa foi essa bola. Não teve mais nada diferente. Amados irmãos, meu filho furou a bola. Meu filho brincando, a bola furou. Quando eu fui pegar a bola para jogar no lixo, veio o cheiro de maconha. Aí eu entendi que renovaram esse demônio na bola. Aí eu peguei e toquei fogo na bola. Que Deus me disse que tudo que eu ver que é consagrado a demônio é para eu tocar fogo, que é para desfazer o laço lá no reino espiritual. Aí eu toquei fogo na bola. Aí olha só, nunca mais eu senti esse cheiro. Eu voltei a sentir esse cheiro esse ano na minha água. Quando eu senti a presença maligna de demônio na minha casa, de droga de novo. E quando eu ia lavar a minha louça, vi o cheiro de droga. Saiu o cheiro de droga da torneira, da água. E aí começou a sair umas folhas verdes. Aí eu disse, menino, essas aqui é folha, não é lodo. Enchi uma garrafa e fui lá dizer, ó, se vocês não parar de fazer essas coisas aqui no meu cano, eu vou denunciar vocês, que isso aqui é crime. Aí eu perguntando no Senhor o que era, e Deus me fez sentir cheiro de maconha, ou seja, estavam pegando folha de maconha verde, plantação de maconha verde, estavam picando as folhas e jogando dentro do meu cano de água. Era o que o diabo estava fazendo na minha água, para eu beber a água, pro cão dizer que eu estava usando droga. Porque foi uma coisa que eu nunca quis na minha vida, foi usar droga. Foi uma coisa que eu nunca quis. Nunca tive nem curiosidade. Porque eu sei que o fim disso é cadeia e morte. Só isso. Então eu não quis isso para minha vida. Por esse motivo que eu sei que é cadeia e morte, eu lutei para eu não querer nem experimentar. Para eu não fazer isso. Mas ó, aí eu não disse que eu tava pagando preço para Deus me mostrar quem mandou esse demônio para mim. Aí ontem à noite Deus me mostrou. Mas por quê? Porque como eu tô cozinhando a lenha, a carvão para economizar meu gás, eu tô queimando algumas coisas para o fogo pegar. Para poder o fogo pegar mais rápido. Porque me ensinaram que era botar açúcar e óleo. Eu disse, menino, não tenho condição de estar acendendo fogo todo dia com óleo e açúcar, não. Tem dia que meu açúcar não dá um mês, meu açúcar dá 15 dias, meu óleo não dá um mês, e eu vou gastar agora para acender fogo. Eu vou pegar algumas coisas aí e botar para fazer fogo até eu achar outro meio de acender fogo. Aí eu saí queimando algumas coisas que eu não usava mais, tipo papel, papelão, essas coisas. Eu só sei é que ontem à noite Deus me mostrou. Eu de uma igreja, sentada, assistindo o culto, e o pastor lá pregando, um pastor moreno de cabelo liso, pregando, e no pensamento dele olhando para mim dizendo, eu vou acusar ela. Eu vou acusar ela que ela tá usando droga para me destruir ela. Olha só, enquanto o pastor estava lá no altar, estava fazendo um plano contra a minha vida. Eu sentada no púlpito, o pastor pregando e planejando me acusar que eu estava usando droga. Olha só, ou seja, ele faz parte da panelinha que mandou esse demônio de droga para mim no bombom, na minha água. Teve roupa que eu queimei, porque eu senti presença maligna do espírito de droga, e eu queimei a roupa, também porque não servia mais para mim. Então, por isso que eu disse aí, vigia. O diabo tá preparando o laço, o inimigo tá preparando o laço, ainda tá esperando tu cair, aí na hora que tu cai, ele vai lá com o demônio de acusação para te destruir. Por isso que eu disse aí para você vigiar. Porque quando, meu amor, ele arma um laço para mim, num terreiro de macumba, você pode ir lá no despacho.
que você vê uma folha cheia de nome. Você pode ir num despacho de macumba, para você ver como não tem só um nome. Tem mais de 100 nomes ali, pessoas que é atingida. Por isso que eu tô dizendo isso para você vigiar. Porque quando alguém vem botar meu nome num laço desse, botou nome de muita gente. Mas quando Deus vem dar livramento para mim, ele também está dando livramento para muita gente. Então, quando Deus age na minha vida, ele também age na tua. Quando a espada de Deus pia na minha vida, também pia na tua. Quando a vitória de Deus chega na minha vida, também chega na tua. Quem tem que escolher é eu e tu, o que, que nós quer. Se é espada, se é vitória, se é libertação. Amém? Então você vigia. O inimigo armou o laço, ficou de longe, esperando só a oportunidade de te acusar. Mas é com inveja de tu. Porque na visão Deus me mostrou. É só para destruir você. Só para te acusar. Porque não achou nada de errado em tu. Não achou nada de ruim em tu. Não viu que tu estava fazendo nada de errado. Mas quis te acusar para te destruir. Com mentira. Mas vão cair na sua própria cova. Vão cair no seu próprio laço. Eles abriram a cova e eles mesmos vão cair. Porque, ó, Salmo 7, de número 15. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. O meu inimigo vai cair na própria cova dele. O teu inimigo vai cair na própria cova que cavou para tu. Não se preocupa, porque a lei do retorno, ela pode até demorar, mas uma hora ela chega. A lei de Deus, ela pode até demorar, mas no tempo certo, no tempo de Deus, ela chega na minha vida e na tua vida. O homem pode fazer coisa na lei. O homem pode violar a lei, pode mudar a lei, pode não obedecer à lei, pode modificar a lei, pode inventar a lei, pode não cumprir a lei. Mas a lei de Deus, ela chega. Nem que demora 40, 100 anos, mas a lei de Deus, ela chega para mim e para você, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Porque diz a Bíblia que há tempo para todas as coisas, debaixo do sol e da terra, tempo determinado por Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Então aqui eu finalizo essa revelação, porque aí foi uma revelação. Aí quando Deus me deu essa revelação, aí agora eu vou te mostrar a visão. Quando Deus me acordou dessa revelação, eu fui orar, aí levantei e fui deitar. Quando eu deitei, começou a chover. Aí eu disse, vou ter que orar, pedir a Deus para forrar meu teto, para que meu teto não venha molhar. Mas aí eu fiquei preocupada com a goteira do meu quarto, que é grandona, de fora a fora. Aí eu fui orar mais na parede do meu quarto. Quando eu orando em mistério na parede do meu quarto, em cima do buraco que está lá aberto ainda, aí eu senti cheiro de bosta, cheiro de pão quentinho fresco. Aí eu entendi que foi o demônio que jogaram no meu teto. Demônio no pão, demônio de bosta. Demônio de bosta foi a lei que mudou na Defensoria Pública para me roubar. Demônio de pão foi uma égua desgraçada, usada pelo diabo, que pegou uma sacola preta, botou no lixo, amaldiçoou minha vida e disse que o carro do lixo ia pegar aquela sacola preta, ia me levar, ia me jogar para bem longe, como se joga o lixo, e nunca mais eu ia me levantar. Uma desgraçada, maldita, usada pelo diabo fez isso. Por isso que apareceu esse cheirinho de pão no meu teto. Mas quem vai ser destruída por Deus é ela. Quem vai sumir da minha vida é ela, porque Deus vai sumir com ela da minha vida. Deus vai fazer ela sumir como o vento de perto de mim, para ela parar de atrapalhar a minha vida.
E a bosta que fizeram na Defensoria Pública, os demônios de bosta que botaram lá para roubar minha causa, e inventaram leis, inventaram moda, inventaram cláusula, criaram cláusula, aumentaram cláusula, fizeram isso, lei trabalhista, não sei o quê. Deus disse, quando eu me levantar, eu vou fazer justiça em tudo que te pegaram injustamente, porque armaram laço, porque fizeram de tudo para tu desistir, fizeram de tudo para tu cansar, fizeram de tudo para te amedrontar, fizeram de tudo para te parar, dificultaram os 4 quadrantes da tua vida para te botar medo, para tu desistir, para tu retroceder. Fizeram de tudo para sugar tua energia. Então, tá vendo aí como Deus é justo? Depois de 4 anos, Deus me mostrou quem mandou o demônio de droga, um crente. Agora, na hora que eu ficar cara a cara com ele, eu sei quem é ele. Deus vai dizer, é esse aí. Por que que Deus vai dizer é esse aí? Porque Deus vai fazer eu sentir cheiro de droga nele. Na hora que ele se aproximar de mim, porque eu não vi o rosto dele. Eu só sei que ele tem o cabelo liso e ele é moreno, gordo. Mas na hora que ele encostar perto de mim, Deus vai fazer eu sentir cheiro de maconha nele. E aí o anjo vai dizer, foi ele. E aí, meu amor, um arroto que eu der nele, direcionado, especificado, Deus bota ele na prova para ele expulsar o demônio do próprio corpo dele e me deixar em paz. Amém, em nome de Jesus? Então aqui eu encerrei a revelação. E aí enquanto eu estava orando, em cima tinha esse cheiro de pão e bosta. E embaixo, na calçadinha que eu fiz, no lugar onde não tem calçada, ou seja, não é no lugar onde eu fiz a calçada, é no lugarzinho onde ainda falta calçada. Então, do lugarzinho onde falta calçada até a calçada, que eu ainda não fiz o rodapé, nessa parte da terra, Deus me fez eu sentir cheiro do sabonete, que é as pombageiras, que é como se tivesse pegado a alguinha de sabonete e tivesse jogado, ó, no rodapé da minha casa. Aí Deus me fez eu sentir cheiro de sabonete e gasolina, que é como se tivesse pegado um pouquinho de gasolina e tivesse jogado no rodapé da minha casa. Ou seja, 4 demônios Deus me mostrou na parede aqui do meu quarto. Demônio de bosta, demônio de pão, e demônio de gasolina, e demônio de... meu Deus, demônio de sabonete. Demônio do sabonete, na visão, quem mandou foi Judita, minha irmã. No sabonete rosa da Natura. Demônio de gasolina, quem mandou foi o Genilson, que mora na direita. Demônio de bosta, quem mandou foi Raimundo, meu irmão, e o meu tio Manel do Santo, na visão. Demônio de pão, quem mandou foi Amado Valentim, na visão. Na visão. Amado Valentim. Na visão. Você entendeu aí? Agora, quando Deus se levantar, ele sabe quem é inocente, quem foi colocado no pacote, quem botaram de gaiato, fogo cruzado para dar confusão. O importante, meu amor, é que Deus vai pegar os inocentes. O importante, meu amor, é que Deus vai pegar os culpados. Deus vai livrar os inocentes e vai descer a espada nos culpados. Sabe por quê? Porque não existe o culpado por inocente e nem inocente por culpado. Ah, e gasolina também foi Antônio Mendes, meu ex-marido. Foi as 2 pessoas que foi mostrado na visão. O Genilson jogando numa mangueira de nivelar água aqui no teto da minha cozinha, do lado de dentro, pela brecha da casa dele no beco. E o meu ex-marido
foi num galão branco de plástico, jogando ao redor de minha casa, que era para tocar fogo em mim. Que era para tocar fogo na minha casa, eu viva. Foi as duas visões de gasolina que Deus me mostrou. Primeiro, Genilson jogando numa mangueirinha para nivelar e tava botando o carburador do carro dele. Só que o carro dele era vermelho. Só que o carro dele era vermelho. E não era o carro que ele tem hoje. Ele tem um carro vermelho, mas não era o carro vermelho dele. Era como se fosse uma Pampa. E quem tem uma Pampa é um homem que faz portão na outra rua do meio. É um homem que eu entreguei a visão, que eu chamei ele para ver meu teto aqui, para tirar a goteira. É um homem chamado Juveran. São essas pessoas que têm esses carros vermelhos que Deus me mostrou visão. Agora, problema quem é culpado, ó. Problema quem é culpado, ó. Problema. Deus vai pegar tudinho. E aí, depois da visão da mangueirinha, da gasolina, Deus mostrou Antônio Mendes, meu ex-marido, arrodeando aqui a minha casa com um galão branco de plástico, como se fosse 1 litro de gasolina, e ele jogando ao redor de minha casa, fazendo uma volta. E aí ele riscou um fósforo, jogou, que era para tocar fogo ao redor de minha casa. E aí Deus me mostrou que ele estava num capu, ele estava vestido numa roupa preta, num capu preto, mas Deus me mostrou o rosto dele, ó. O capu estava aqui, ó. Mas Deus me mostrou dos olhos dele até aqui, ó. Eu consegui ver que era ele. Então, problema aí, ó. Para Deus não existe culpado por inocente e nem inocente por culpado. Quando Deus se levantar, ele vai pegar o culpado, né? O inocente não. E se Satanás usou a imagem dos dois para dar confusão na gasolina, Deus sabe. Deus sabe, viu? Deus sabe. Se foi obra de bruxaria da macumbeira, mas do macumbeiro, para usar a imagem dos dois contra a minha vida. Nesse caso aí, se não foram eles, Deus vai quebrar o macumbeiro e a macumbeira, que foram mandar demônio para casa deles, para usar a imagem deles para vir contra a minha vida. Mas se foi eles que pagou a macumbeira para mandar esse demônio de gasolina para mim, Deus vai descer a espada nos dois, no macumbeiro e na macumbeira, porque são cúmplices. São cúmplices. Sabe quem não é cúmplice deles? Eu. E aí vou falar José, o significado de José. José, ele fez essa armadilha, astúcia com os irmãos, para ver se os irmãos tinham se arrependido do que fizeram com ele, daquela maldade. Porque na cabeça dos irmãos, José estava morto. José foi vendido. E o pai estava sofrendo a morte dos irmãos. E aí José disse, eu vou ver se meus irmãos se arrependeu dos crimes que fizeram comigo. Eu vou dar uma chance para os meus irmãos, para ver se eles se arrependeram. Aí José armou essa cilada para os irmãos. Mandou botar a taça dele de ouro dentro da bolsa do Mar Novo. E aí José disse que se tivesse algo, o Mar Novo ia ser escravo. Mas José não ia fazer nada disso com os irmãos. José não tem espírito de vingança. José apenas queria ver se os irmãos tinham se arrependido. José queria testar os irmãos para ver se os irmãos tinham mudado o coração. Para ver se os irmãos ainda estavam com aquele coração cheio de ódio, de vingança e de inveja dele. Porque os irmãos traíram José com inveja do sonho de José. Então José ia ver, José fez isso para ver se os irmãos já tinham se libertado da inveja, do coração ruim. Mas aí, glória a Deus, os irmãos de José tinham mudado. Por quê? Com o sofrimento de Jacó, que sofreu com a morte de José, mudaram o coração deles. Eu creio que foi isso, né? Por quê? Porque quando José disse que ia tornar os irmãos, o irmão Benjamim escravo, os irmãos disseram assim, não, fica comigo, deixa meu irmão caçulo voltar. Esse aí é o irmão preferido do meu pai. Meu pai é velho, já sofreu a morte de um filho.
Meu pai sofreu a perda de um filho, ainda hoje sofre, nunca se conformou. E aquilo dói em nós, ver o sofrimento do meu pai todo dia, lembrando a morte do nosso irmão. E nós não pode fazer isso, matar meu pai de novo. Meu pai morreu com a morte do meu irmão, vivo. Mas agora, se meu irmão Benjamin ficar aqui, meu pai morre de vez. Meu pai morrerá de vez. Então me deixa no lugar do meu irmão e deixa meu irmão ir embora. Para não matar meu pai, para meu pai viver. Olha só, agora eles pensaram no pai. Eles não pensaram no sofrimento do pai quando armaram o laço com José. Eles não tiveram amor pro pai quando armaram o laço com José. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, eles mudaram. Pensaram no sentimento do pai. Por quê? Porque conviveram todo dia com o sofrimento do pai. Conviveram todo dia com a dor do pai. E aí mudaram o coração dele. Muitas vezes, você diz que seu filho não muda. Muda. Ora que Deus muda. Irmã, meu filho usa droga. Meu amor, e se essa droga for um bruxo que tá mandando? Se essa droga é um vizinho teu que tá mandando, através de obra de bruxaria. Se essa droga é um espírito do amigo dele com inveja dele que tá mandando. Ora que Deus desfaz o laço. Ora que Deus ordena pro espírito de vício sair do teu filho. Ora que Deus bota um ponto final no feiticeiro e diz: para de mandar espírito de vício pro meu filho. Para de mandar espírito de vício para minha filha. Mas por quê? Porque tu tá orando pelo teu filho. Tu tá orando pela libertação do teu filho. E aí Deus vai ver se é fraqueza do teu filho, se é porque teu filho quer ser ruim, ou se é um espírito mandado através de bruxaria. Mas tu tem que orar. Olha, dezembro do ano passado, eu estava numa campanha de 40 dias para agradecer a Deus pela minha cirurgia do meu tumor que estourou no meu olho. Tumor de mais de 10 anos sem eu precisar de doutor. Eu orei, Deus desfez a macumba, o espírito, estourou. Estourou o espírito de enfermidade. O espírito para me cegar. Aí, dezembro do ano passado, eu estava eu comecei em janeiro de 2025 numa campanha de 40 dias, jejum, louvor e oração, agradecendo pela minha cirurgia, ó. Tem só a marquinha aqui, ó. Ó, deixa eu ver se você vê, ó. Ó, bem aqui a marquinha, tá vendo aí, ó, um carocinho aqui, ó. Ó, aqui é a marca da minha cirurgia, dada por Deus. Vomitei o pão, esse pão que vieram jogar aqui ontem à noite. Vomitei esse pão e pronto. Vomitei o pão e o tumor estourou. O tumor estourou. Você entende? E aí, esse ano, eu tô numa campanha de 50 dias. Olha aí. No ano passado, eu iniciei 2025 numa campanha de 40 dias. Agradecendo a Deus também por uma cobra coral não ter picado meu filho. Aliás, a cobra coral se levantou no 10 dias de campanha. Parece que eu estava no 10º dia de campanha de 40 dias. Aí a cobra coral apareceu aqui. Nesses 50 dias de campanha já aconteceu tanta coisa. Todo dia o diabo arma laço. Todo dia. O diabo estava só esperando eu sair na minha porta sábado e domingo para eu levar uma setada. Você entendeu? Mas eu disse, eu não vou te dar gostinho, Satanás. Eu não vou fazer nada na rua. Então eu não vou te dar gosto, Satanás, de abrir minha porta para tu mandar demônio, seta, entrar na minha casa. Eu não vou te dar esse gostinho. Tudo que eu preciso tá aqui dentro. Tudo que eu quero tá aqui dentro. Não vou te dar esse gostinho. Mas eu orando, eu faço isso porque eu estou orando. Eu não estou de todo jeito dentro da minha casa.
eu estou orando, eu estou fazendo jejum, eu estou louvando, eu estou fazendo sacrifício para Deus. Entendeu? Mas você que não faz isso, vá para a igreja. Vá para a igreja. Porque 3 irmãos juntos tem mais força. Irmã, por que tu faz tanta campanha? Para não cair no pratinho do diabo. Para não aceitar os pratinhos do diabo. Para me fortalecer. Para dizer não ao pecado todo dia. Esse é o motivo de eu fazer muita campanha. Porque se eu e você não fizer campanha, não resiste à astúcia do diabo. Cai. Aceita os pratinhos de Satanás. Porque o inimigo é astúcio. O inimigo é poderoso também. Ele só não é mais do que Deus. O inimigo também tem poder. Ele só não tem mais do que Deus. Mas se tu matar a tua carne todo dia e viver no espírito todo dia, tu é forte para dizer não à maconha. Tu é forte para dizer não à prostituição. Tu é forte para dizer não ao roubo. Tu é forte para dizer não à testemunha enganosa. Tu é forte para dizer não à macumbaria. Tu é forte para dizer não à matança. Tu é forte para dizer não às festas. Tu é forte para dizer não aos vícios. Tu é forte para dizer não às festas. Tu é forte para dizer não às mentiras. Traição. Tu é forte. Tu é forte para tu dizer não ao espírito de inveja. Longe de mim, que eu não te quero no meu corpo. Tu é forte para fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus te capacita e te torna forte. Não é você. É o Espírito Santo de Deus que te torna forte. Se tu fizer campanha todo dia. Então, José fez isso para testar os irmãos. E aí, os irmãos passou no teste. Glória a Deus. Passou no teste. Quando José viu que eles pensou no sofrimento do pai Jacó e teve pena do irmão, José começou a chorar, abraçou os irmãos. E aí, com certeza, no capítulo 45 de amanhã, com certeza, José vai se declarar para os irmãos. Amém? Então aqui eu encerro essa campanha para a glória de Deus. E que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. E voltarei amanhã com o versículo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Pronto. Amanhã nós estudaremos os irmãos sabendo que ali é José. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradeço por essa live, por esse canal. Que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege todo mal em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra nossas vidas não prosperará. Que o Senhor nos guarda do laço do passarinheiro e da peste perniciosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo no teu coração. Deixe seu comentário. Obrigada a você, Nadilene Lima. Glória a Deus. Um beijo no teu coração, minha amada. A paz do Senhor Jesus. Obrigada pela tua presença. Que o Senhor te guarda, te livra de todo mal em nome de Jesus. E você aí, compartilha essa live. Deixa seu tec-tec na telinha. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos prosperar. Que o Senhor possa nos fazer crescer. Que o Senhor possa nos dar dom de visão. Que o Senhor possa nos livrar do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus. Tchau.